Olá! Hoje nós vamos para o capítulo 14 do primeiro livro de Macabeus. Macabeus, capítulo 14. Esse capítulo 14 trata de duas coisas muito bem definidas. Primeiro, a morte de Demétrio II. Demétrio II, que foi destituído como rei, mas tem um poder naquela região, principalmente da Celecíria, né? Temos aí Trifão, que é o rei que praticamente está dominando, que agora está dominando todo o Império Seleucida, mas nós vamos ver daqui a pouco o Demétrio indo até a Pérsia, indo até a Média, pedir apoio para vencer Trifão. Não vou contar para vocês, ele vai morrer mesmo, né? E depois nós vamos ver uma coisa muito interessante, o governo de Simão em Jerusalém. Jerusalém e a Judéia está rumo à independência, mas você vai perceber pela leitura que não está tão independente não. Não está tão independente não. Você vai perceber que ainda são meio dependentes ainda do Império Seleucida, embora tenha aliança com Esparta, aliança com Roma, mas ainda não tem um rei ainda definido, né? O Simão é só um sumo sacerdote, ele é só um chamado estratego. O estratego, na verdade, é o tipo um governante que o Império Seleucida coloca lá para governar em nome do rei. Então, embora lembra no capítulo anterior, a gente marca aquele dia como a independência da Judéia e de Jerusalém, né, quando sai todas as guarnições seleucidas, mas a gente poderia dizer assim, começou um processo de independência. A gente vai ver a Judéia independente somente com João Hircano, que é filho do Simão, tá bom? Mas praticamente eu contei a história toda para você. Vamos lá, capítulo 14 do primeiro livro de Macabeus. Quero pedir você uma coisa. Dê um joinha, um like nesse vídeo, porque assim você me ajuda a divulgar, né? Nós temos cada vez mais, eu quero pessoas com a gente, participando e tal. E eu quero também que as pessoas conheçam o canal, que as pessoas, né, e me ajudem, porque a gente tem trabalhado muito para fazer o canal chegar até você, com as informações, com a história, com a cultura, e eu quero muito que você aproveite ao máximo de todas as informações, de toda a história, de todo o conhecimento, de tudo aquilo que a palavra de Deus traz para a gente, tá bom? Tá certo? Quero que você compartilhe com seus amigos, com a sua família, com a sua comunidade e fala, vamos ler a palavra de Deus, vamos ler a Bíblia todos os dias, mas vamos ler entendendo, compreendendo. Tá bom? Então vamos lá? Bíblia na mão, Espírito Santo no coração, vamos ler o capítulo 14. Você sabe que a gente está quase chegando no final desse livro, né, gente? A gente só tem mais alguns capítulos aqui, ó, e a gente já começa o livro de Macabeus aí, então só mais 2 capítulos a gente termina, 15 e 16 a gente termina, então estamos quase terminando. Vamos lá. Mas esse capítulo que marca mesmo, esse capítulo é o governo de Simão. Simão assume agora no lugar de Jonas, agora Jonatas morreu mesmo, Simão se torna o sumo sacerdote, Simão se torna o governador ali, né? É uma liderança muito importante. Preste atenção, de Simão vai sair a grande liderança chamada João Hircano. Eu já mandei você prestar atenção nesse nome, João Hircano, que vai ser, né, o primeiro rei da dinastia Asmoneu, né, ali de Jerusalém, tá bom? Vamos lá. Pelo ano 172, o rei Demétrio reuniu suas tropas e partiu para a Média para organizar um exército de socorro na luta contra Trifão. Mas Arsaces, rei da Pérsia e da Média, informado de que Demétrio havia entrado no seu território, enviou um de seus generais para pegá-lo vivo. Partiu, pois, desbaratou o exército de Demétrio e apoderou-se de sua pessoa. Enviou a Arsaces e este o encarcerou. Na Judéia reinou a paz enquanto viveu Simão. Presta atenção como foi o governo de Simão.
Ele procurou o bem-estar do seu povo e este se agradou do seu poder e reputação. Com toda a glória que adquiriu, tomou Jope como porto e construiu um acesso para as ilhas do mar. Ampliou as fronteiras de seu povo, estendeu sua autoridade sobre todo o país, repatriou muitos dos judeus prisioneiros do estrangeiro, apoderou-se de Gazara, de Betsur e da fortaleza de Jerusalém, que purificou de suas impurezas e ninguém ousava opor-lhe resistência. Cada um cultivava em paz a sua terra, o solo lhe dava suas colheitas e as árvores dos campos seus frutos. Os anciãos assentavam-se nas praças públicas e entretinham-se com o bem comum. Os jovens revestiam-se de troféus e de equipamentos de guerra. Simão forneceu víveres às cidades e tomou resoluções para edificar praças fortes, de modo que em toda parte, até as extremidades da terra, celebrava-se seu nome. Estabeleceu-se a paz em seu país e todo Israel exultava. Cada um podia sentar-se sob sua parreira ou figueira sem recear o inimigo. Não houve ninguém para atacá-lo e os reis nessa época foram abatidos. Protegeu os humildes do seu povo, zelou pela lei e exterminou os ímpios e os perversos. Contribuiu para o esplendor do templo e enriqueceu o tesouro. A notícia da morte de Jonatas chegou a Roma e também a Esparta, provocando grandes pesares. Mas logo que os romanos e os espartanos souberam que seu irmão Simão se tinha tornado sumo sacerdote em seu lugar e governava o país com as cidades que ali se achavam, escreveram-lhe em placas de bronze para renovar a amizade e aliança outrora concluída com seus irmãos Judas e Jonatas. Essas mensagens foram lidas diante da Assembleia em Jerusalém. Eis a cópia daquela que enviaram os espartanos. Os arcontes da cidade de Esparta, ao sumo sacerdote Simão, aos anciãos e aos sacerdotes e ao povo judeu, seu irmão, saudações. Os mensageiros que enviastes ao vosso povo contaram-nos vossa celebridade e glória, e nós nos regozijamos com sua chegada. Nós consignamos como segue a proposta que eles fizeram às deliberações do povo. Numênio, filho de Antíoco, e Antípatro, filho de Jasão, vieram a nós da parte dos judeus para renovar a sua amizade conosco. Pareceu bem ao povo recebê-los com honra e depositar uma cópia de suas palavras nos arquivos públicos, para que ficasse na memória do povo de Esparta. Sobre isso, enviamos uma cópia a Simão, sumo sacerdote. Em seguida, Simão enviou Numênio a Roma com um grande escudo de ouro, que pesava 1000 minas para firmar aliança com os romanos. Quando o povo foi informado disso tudo, que sinal de reconhecimento daremos... Quando o povo foi informado disso tudo, disse: que sinal de reconhecimento daremos a Simão e a seus filhos? Ele mesmo, seus irmãos e a casa de seu pai mostraram-se valorosos, venceram os inimigos de Israel e asseguraram-lhe a liberdade. Gravaram, pois, uma inscrição em tábuas de bronze e colocaram-nas entre as colunas conservadas no Monte Sião. Eis a cópia dessa inscrição. No dia 18 do mês de Elul, do ano 172, o terceiro ano do pontificado de Simão, sumo sacerdote, insigne em Azaramel. Depois eu vou te explicar o que é Azaramel. Na grande assembleia dos sacerdotes, do povo, dos chefes das chefes da nação, dos anciãos do país, foi declarado o seguinte: no momento em que as guerras renasciam sem cessar no país, Simão, filho de Matatias, descendente de Joaribe, e seus irmãos expuseram-se ao perigo e resistiram aos inimigos de sua pátria para salvar o templo e a lei, levando o seu povo a uma grande vitória. Jonatas reuniu seu povo e tornou-se o sumo sacerdote. Depois foi reunir-se a seu povo. Os inimigos quiseram invadir o país para devastá-lo e lançar as mãos sobre os lugares santos. Mas então se levantou Simão, combateu por sua nação, distribuiu uma grande parte de seus bens para armar os homens e de seu exército e pagar o seu soldo. Fortificou as cidades da Judéia, assim como Betsur, que se situa na fronteira, outrora arsenal do inimigo, onde ele estabeleceu uma guarnição judia. Jope, que se acha na costa, Gazara, na região de Azoto, outrora povoada de inimigos, que ele substituiu por judeus, e muniu todas essas cidades com o que era necessário para sua defesa. O povo viu o procedimento de Simão e a glória que ele queria adquirir para sua raça.
escolheu-o para chefe do sumo sacerdote por causa de tudo que ele havia efetuado pela justiça e fidelidade que guardou a sua pátria e porque procurava de todo modo exaltá-la. Sob sua autoridade, o povo tinha chegado a rechaçar os pagãos de seu território e a expulsar os ocupantes da cidade de Davi em Jerusalém, lugar no qual havia estabelecido uma fortaleza e da qual saíam para manchar os acessos do templo e profanar gravemente a santidade. Simão colocou ali uma guarnição judia, fortificou-a para proteger o país e a cidade e ergueu os muros de Jerusalém. Depois disso, o rei Demétrio confirmou Simão no cargo de sumo sacerdote, contou-o no número de seus amigos e demonstrou-lhe uma grande consideração. Com efeito, ele soube que os romanos davam aos judeus o nome de irmãos, de amigos e de aliados, e que tinham recebido com honras os enviados de Simão. Soube também que os judeus e seus sacerdotes haviam consentido que Simão se tornasse seu chefe e sumo sacerdote perpetuamente, até a vinda de um profeta fiel, que tomasse o comando do exército, cuidasse do culto, designasse superintendentes para os trabalhos, as regiões e os armamentos e as fortificações, que se ocupasse do culto e fosse obedecido por todos, que no país todos os documentos fossem escritos em seu nome, e que andasse vestido de púrpura e trouxesse fivelas de ouro. Não seria permitido a ninguém do povo ou dos sacerdotes rejeitar uma só de suas atribuições, contradizer suas ordens, convocar uma assembleia no país sem sua autorização, vestir-se de púrpura ou usar fivela de ouro. Quem quer que agisse contra essas decisões ou violasse um de seus artigos seria culpado. Aprove ao povo permitir a Simão agir conforme essas normas. Simão prontificou-se a ser sumo pontífice, chefe do exército, governador dos judeus e dos sacerdotes e exercer a autoridade suprema. Foi ordenado que essa inscrição fosse gravada em placas de bronze e colocadas no lugar visível da galeria do templo, ao passo que uma cópia seria depositada na sala do tesouro à disposição de Simão e de seus filhos. Muito bem, você entendeu? São coisas interessantes, são bem rápido e muito interessante. Primeiro, esse capítulo faz questão de dizer que Demétrio vai ser preso e vai ser preso pelo rei da Média, e, na verdade, aliás, pelo rei da Pérsia e da Média, claro, aquela região toda ali. Vamos lá, retomando. Demétrio foi vencido por Trifão. Trifão se tornou o rei de toda aquela região ali, daquela parte da Síria, Síria, Fenícia, descendo ali até a chamada Celecíria, que é o norte ali, divisa do Líbano e Síria, divisa do Líbano e Israel ali. Demétrio está muito enfraquecido, então ele vai até a Média, né, perto da Pérsia, pedir apoio. Quando ele vai até a Média, os persas, o rei persa, chamado Arsaces, que depois tem um outro nome, Mitrídates, chamado também de Mitrídates, ele captura o Demétrio, prendeu Demétrio. Ok, Demétrio está preso, vai morrer. Mas, ao mesmo tempo, o que acontece? Acontece um tempo de paz sob o domínio, sob o comando de Simão. Simão guerreou, conseguiu expulsar os inimigos e tal, conseguiu reaver a fortaleza de Jerusalém, o chamado Cidade de Davi, ou Torre de Davi, e sob Simão nós temos um tempo de paz. Isso que é importante. E aí, este capítulo vem descrevendo tudo o que aconteceu sob o comando de Simão. O povo tinha paz, o povo tinha comida, o povo tinha tranquilidade, andava pelas praças, os jovens se fortaleciam, a agricultura funcionava, a cidade era uma paz. Ele conseguiu reaver o porto de Jope, ele conseguiu reaver a cidade de Betsur, de Gazara, de todos esses lugares que estavam nas mãos dos inimigos. Purificou o templo, né? Construiu muralha no templo, construiu a cidade, tomou de novo a fortaleza de Davi. Ou seja,
sob Simão, tudo estava correndo bem, tudo estava a mil maravilhas. O povo então falou, gente, o que nós podemos fazer para agradecer, para louvar o Simão? Eles falaram, vamos escrever tudo isso numa placa de bronze. E escreve todos esses feitos, né, numa placa de bronze, que vai ser colocada num lugar visível no templo. Ao mesmo tempo, o que acontece? Os espartanos, que tinham feito uma aliança com os judeus, renovam essa aliança, e de uma forma muito, muito bonita mesmo. Os espartanos, né, escrevem para Simão dizendo, nós queremos renovar, somos um povo, né, que temos uma aliança e tal. E escreve também numa placa de bronze e mandam para eles, né, nessa placa, tudo essa aliança renovada. Ao mesmo tempo, sob Simão envia Numênio a Roma e renova a sua aliança com Roma. Então, está um tempo de muita paz ali. E acontece que tudo está acontecendo de uma forma muito tranquila. Volto a dizer, quando os judeus falam, gente, nós precisamos registrar isso, todos os atos de Simão são registrados, mas não só os atos de Simão. Há um reconhecimento por parte dos judeus de tudo que a família de Matatias fez pelos judeus, né? Então, o que eles fazem? Eles fazem questão de deixar gravado, como eu disse para você, numa inscrição, tudo o que a família de Matatias fez. Lembrando de Matatias e de seus 5 filhos, Judas, Simão, Jonatas, Eleazar e João. Lembrando de tudo e principalmente lembrando de Judas, que foi aquele grande guerreiro que primeiro se colocou contra todo tipo de helenização. Depois lembra de Jonatas, que se tornou sumo sacerdote e um grande guerreiro conduzindo as tropas para que os inimigos, né, de Seleucidas, com todos os seus deuses, costumes, religiões, não pudesse dominar sobre os judeus. E lembra, por fim, nesta placa comemorativa que traz essa inscrição, lembra da figura de Simão. Simão, que assume no lugar de Jonatas como sumo sacerdote, como guerreiro e que leva o povo à paz. Essa cópia, ela ficaria dentro do templo, no pórtico do templo, para que pudesse marcar de uma forma definitiva, né, tudo o que a família de Matatias, com seus 5 filhos, fizeram pelos judeus e por Jerusalém. Uma cópia dessa seria guardada no arquivo do tesouro e uma cópia exposta de forma bem clara e evidente no átrio do templo. Ok, isso é interessante porque é um reconhecimento do povo em relação a tudo o que Judas, Jonatas, Simão, Matatias, João, Eleazar, os macabeus fizeram pelos judeus e pelo seu povo. Muito bem, nós percebemos aqui que há um tempo de tranquilidade que está nos levando para uma independência completa. Eu chamei a atenção a você, e ainda não existe uma independência completa. Ainda você vê Simão como sumo sacerdote, como governador, como tendo muito poder, mas aí ele ainda é um governador em nome dos imperadores seleucidas. Ainda é. Nós estamos caminhando para uma independência plena, onde os judeus terão o seu primeiro rei, ok? Terão o seu primeiro rei. Vamos lá.
É muito importante lembrar aqui, ó, versículo 1 do... Pelo ano 172, o rei Demétrio reuniu suas tropas e partiu para a Média para ir organizar um exército de socorro na luta contra o Trifão. A Bíblia dá o ano mais contado pela era grega, ano 172. Quando que foi isso na era cristã? Isso aqui aconteceu no outubro de 141 a setembro de 140. Então, quando que nós estamos aí? Nós estamos no ano 140 antes de Cristo. Atenção, 140 antes de Cristo. Você sabe que toda a atividade dos macabeus foi no século II antes de Cristo, né? Estamos pertinho da era cristã. Versículo 2. Mas Arsaces, rei da Pérsia e da Média, informado de que Demétrio havia entrado em seu território, enviou um de seus generais para pegá-lo vivo. Quem que é Arsaces? Arsaces é também conhecido como rei Mitrídates. Ele também usa o nome Arsaces VI. Demétrio foi capturado no ano 139. Olha aí para você ver. Ó. Então, Demétrio faz essa campanha no ano 140 e em 139 ele é capturado. Versículo 18. Vem cá, 18 comigo. Eu sempre explico os versículos mais complicados, viu, gente? Versículo 18. Escreveram-lhe em placas de bronze para renovar a sua amizade e aliança outrora concluída com seus irmãos Jonatas, né? Essa aqui são as placas, são as renovações da aliança. Essa renovação da aliança solicitada por Simão, porque a aliança foi feita com quem? Foi feita com Jonatas. Então, como Jonatas que fez aliança com os espartanos, Jonatas que fez aliança com os romanos, tem agora, os judeus têm agora um novo líder, que é Simão. Então, faz-se necessário que o novo líder renove essas alianças. Então, Simão, ele solicita uma renovação das alianças, né? Porque agora é ele que está no poder. Essa aliança foi feita em 142, lá 142, há 3 anos atrás, por Jonatas. Então, ele aliás, é uma forma educada também, porque o governante, ele falou, ó, Roma e Esparta fez aliança com Jonatas. Não sei se eles vão querer renovar comigo. Então, Simão agora solicita uma renovação da aliança, tanto com Roma quanto com Esparta. E a aliança é renovada de bom gosto. Versículo 27. Essa é a cópia eis a cópia dessa inscrição. No dia 18 do mês de Elu, no ano 172, o terceiro ano do pontificado de Simão, sumo sacerdote, insigne em Azaramel. Presta atenção nessa palavra, Azaramel. Muito bem, essa aqui é a cópia que fala de todos os feitos de Simão, de Jonatas, de Matatias, da família toda, mas principalmente falando sobre Simão, que levou o povo a um tempo de muita paz. Muito bem. Quando é que aconteceu isso? No dia 18 do mês de Elu, do ano 172. Tal. Quando que foi? 13 de setembro de 140. Ok? 13 de setembro de 140. O que é Azaramel? Fala assim, Simão, pontificado de Simão, sumo sacerdote, insigne em Azaramel. Tá. Azaramel, na verdade, significa o grande átrio do templo, ou então o grande templo de Deus. Então, insigne em Azaramel significa que ele insigne no grande templo do Senhor, né? Ou seja, o sumo sacerdote. Versículo 32. Uma coisa interessante. 32, isso é interessante para saber. Mas então se levantou Simão, isso está escrito na placa, combateu por sua nação, distribuiu uma grande parte de seus bens para armar os homens de seu exército e pagar seu soldo. O que é isso aqui? Os historiadores veem aqui que foi Simão que organizou agora um exército mesmo, né? Antes se usava voluntários, né?
cria-se agora um exército permanente. Foi Simão que criou um exército permanente que recebe soldo. E é um exército permanente. Por quê? Como que acontecia? Antes o povo judeu, né, quando tinha que guerrear, pedia voluntário. Quem quer ir para o exército? Quem quer ir lutar? Jonatas fez isso, né? Judas fez isso. Olha, vamos lutar contra o rei Demétrio. Vamos lutar contra o rei Antíoco. Junta todo mundo que quer ser voluntário e vem lutar. Né? E assim, venceu, todo mundo vem. Mas agora, Simão, ele organiza um exército, né, que é remunerado com soldo, um exército permanente. Versículo 38. Depois disso, o rei Demétrio confirmou Simão no cargo de sumo sacerdote. Importante lembrar, isso aqui a placa está dizendo tudo o que aconteceu. Embora Demétrio esteja preso, mas a placa faz questão que dizer que quem confirmou Simão como sumo sacerdote foi o Demétrio, quando ele era rei. Isso aqui denota o quê? Uma certa dependência ainda, né, da autoridade seleucida. Ainda há uma certa dependência, porque ele não ficou sumo sacerdote porque o povo judeu quis. Foi mais ou menos imposto pelo rei não é imposto não, gente. Foi nomeado pelo rei Demétrio. Ora, mas precisava de uma autoridade seleucida? Então, porque existe uma certa dependência. Volto a dizer você, o povo está caminhando para a dependência, tá bom? Uma coisa que é importante lembrar. Versículo 41. Soube também, está tudo escrito isso na placa, soube também que os judeus e seus sacerdotes haviam consentido que Simão se tornasse seu chefe e sumo sacerdote perpetuamente até a vinda de um profeta fiel. Muito bem, aqui é uma questão que a gente precisou da anuência dos sacerdotes e de todo o povo, permitindo que Simão se tornasse sumo sacerdote. Havia uma compreensão de que o sumo sacerdote devia vir da família de Onias. Só que a família de Matatias vinha de Joaribe. Então existia assim, mas não está certo, o sumo sacerdote tinha que vir de Onias. Os outros falam, não, mas embora a família de Matatias fosse uma família sacerdotal, né, era Cohen, né, mas mas o sumo sacerdote precisava sempre vir de Onias. Aí o pessoal falou, não, é o seguinte, muita gente falava, mas a família de Matatias vem de Joaribe. Aí o que o pessoal fez? O pessoal concordou, tanto os sacerdotes quanto o povo falou, tudo bem, mesmo que não venha de Onias, a gente assume o Simão como sumo sacerdote, mesmo que tenha vindo de Joaribe, a gente assume. Tá bom? Então, gente, olha que interessante, o povo realmente, o povo judeu sendo protegido, amparado por uma família resistente, por uma família que lutou, por uma família que realmente tinha como propósito, como proposta defender o seu povo. Isto mostra o quanto uma fé, uma religião, um só Deus, quanto isso faz a diferença na vida da pessoa e de um povo. Et crucem Domini, fugit partes adversa, vite teleu de tribiuda, radix Davide. Aleluia.